O rosto humano revela emoções antes mesmo que a pessoa consiga escondê-las. E, às vezes, um único segundo diz mais do que uma hora inteira de conversa. Antes de começarmos, inscreva-se no Mente em Foco para explorar os mecanismos mais profundos da mente humana, comportamento social e linguagem invisível das emoções. Existe algo fascinante sobre seres humanos. As pessoas mentem com palavras, mas o corpo frequentemente entrega a verdade. Um sorriso forçado, um olhar que foge rápido demais, uma expressão que aparece por menos de um segundo, uma tensão repentina no rosto. Tudo isso comunica emoções silenciosas. E é exatamente aí que entram as microexpressões. Pequenos movimentos involuntários que surgem antes que a mente consiga controlar completamente a aparência emocional. O mais impressionante? Muita gente nem percebe que faz isso. Porque emoções verdadeiras aparecem rápido demais, antes que o cérebro tenha tempo de construir a máscara social perfeita. As emoções mais sinceras costumam aparecer nos momentos mais rápidos. Microexpressões são reações faciais extremamente rápidas. Duram frações de segundo e geralmente aparecem quando alguém tenta esconder o que realmente sente. Imagine alguém recebendo uma notícia desagradável, mas tentando parecer tranquila. Por um instante, o rosto revela irritação. Depois o sorriso volta. Ou alguém dizendo que está feliz por você, mas demonstrando inveja por menos de um segundo. Esses pequenos sinais acontecem porque emoções reais surgem automaticamente antes do controle racional entrar em ação. E quanto mais intensa a emoção, mais difícil costuma ser escondê-la completamente. O cérebro consegue controlar palavras muito mais facilmente do que emoções instantâneas. Existe uma diferença importante entre comportamento consciente e reação emocional automática. As palavras são planejadas, as microexpressões não. Quando alguém sente surpresa, medo, vergonha ou desprezo, o cérebro emocional reage imediatamente. Só depois vem o esforço racional para esconder aquilo. Por isso, muitas vezes, pessoas dizem uma coisa, mas demonstram outra completamente diferente no rosto. E talvez o mais assustador seja perceber quantas emoções humanas passam despercebidas diariamente simplesmente porque acontecem rápido demais. O rosto humano possui pequenos vazamentos emocionais constantes. Existem alguns sinais emocionais que aparecem com muita frequência. 1. Desprezo. Talvez uma das expressões mais perigosas. Normalmente aparece como um leve sorriso torto de um lado do rosto. Costuma revelar sensação de superioridade. 2. Medo. Olhos mais abertos, tensão facial, respiração alterada. 3. Vergonha ou desconforto. Olhar desviado rapidamente, toques no rosto, rigidez corporal. 4. Raiva reprimida. Mandíbula tensionada, olhar fixo, expressão endurecida. 5. Interesse genuíno. Olhos mais atentos, expressão relaxada, movimentos corporais espontâneos. O importante é entender: nenhum sinal isolado revela toda a verdade sobre alguém. O contexto importa muito. As emoções humanas são muito mais complexas do que as palavras permitem mostrar. Se as pessoas sentem tantas coisas verdadeiras, por que escondem? Porque relações sociais dependem de filtros emocionais. Nem todo pensamento pode ser dito. Nem toda emoção pode aparecer livremente. As pessoas escondem inveja, medo, desinteresse, ciúme, desprezo, vergonha. Porque desejam manter imagem social, evitar conflito, preservar relações. E isso faz o comportamento humano se tornar extremamente contraditório. Alguém pode sorrir enquanto sente raiva, elogiar enquanto sente inveja,
Demonstrar calma enquanto entra em pânico internamente. O maior erro é acreditar que microexpressões transformam você em detector perfeito da verdade. Muita gente começa a estudar comportamento humano e cai em exageros. Passa a achar que todo gesto significa mentira. Toda mudança facial significa traição. Mas relações humanas não funcionam de maneira tão simples. Microexpressões ajudam a perceber emoções, não a ler pensamentos. Elas mostram que existe algo emocional acontecendo, mas não revelam automaticamente o motivo. Por isso, pessoas emocionalmente inteligentes observam padrões, contexto, coerência entre fala e comportamento. Porque interpretação impulsiva também gera erros enormes. As pessoas mais difíceis de manipular geralmente percebem detalhes emocionais invisíveis para os outros. Existe algo interessante sobre pessoas altamente observadoras. Elas percebem pequenas incoerências emocionais, mudanças de energia, olhares rápidos, tensões sutis, silêncios desconfortáveis. E isso faz diferença enorme nas relações. Porque boa parte da comunicação humana acontece sem palavras. Alguém pode dizer, está tudo bem, mas o corpo inteiro demonstrar o contrário. E aprender a perceber isso melhora relacionamentos, negociações, autoproteção emocional, conexão social. O ser humano passa boa parte da vida tentando esconder emoções, enquanto o corpo tenta revelá-las. Talvez essa seja a parte mais fascinante de todas. As microexpressões mostram que existe conflito constante dentro da mente humana, entre o que sentimos e o que queremos mostrar, entre emoção real e máscara social. E talvez seja exatamente por isso que comportamento humano seja tão complexo. Porque ninguém revela completamente o que sente o tempo inteiro. Mas o corpo quase sempre deixa pequenos sinais pelo caminho. No final, aprender a ler pessoas não significa descobrir verdades absolutas. Significa perceber emoções que normalmente passam despercebidas. Porque relações humanas são feitas de detalhes invisíveis. Pequenos olhares, mudanças sutis, expressões rápidas. E talvez as pessoas mais inteligentes emocionalmente não sejam aquelas que falam melhor, mas aquelas que observam melhor. Se esse conteúdo te fez enxergar comportamento humano, emoções e linguagem corporal de forma diferente, inscreva-se no Mente em Foco e continue explorando os mecanismos mais profundos da mente humana.